volta para nossa aula de número 3. Com muita alegria nós estamos aqui porque o Instituto Fastep traz até você uma aula de conhecimento avançado. Para quem não me conhece, o meu nome é Eduardo Maciel e hoje nós iremos estudar sobre a arte da interpretação, ou seja, a hermenêutica. Nós já estamos falando de hermenêutica há 2 aulas, essa já é a número 3, e se você porventura não assistiu nenhuma das 2 aulas anteriores, que você possa partir lá para o portal de alunos e possa ver as aulas que você perdeu. Na noite de hoje nós estamos ao vivo com a turma da INAP, Vinícius está por aí, a Viviane Rebelo Gonçalves também estão por aí, temos a Márcia Cristina, o Paulo Henrique, a Vanessa e mais gente deve estar chegando daqui a pouco. Na aula passada, nós falamos sobre os bloqueios culturais, os costumes, os pensamentos e a linguística. Falamos também sobre o conceito bíblico de inspiração e de revelação, as diferenças básicas que é a revelação diretamente e a inspiração, Deus usando alguém para falar conosco. Falamos da unicidade da Bíblia, a dupla dimensão bíblica divino-humana. Falamos sobre a Bíblia ser a palavra de Deus ou conter a palavra de Deus. Para quem acredita que a Bíblia contém a palavra de Deus, são partes específicas onde Deus fala. Para quem acredita que a Bíblia é a palavra de Deus, é do Gênesis ao Apocalipse. E terminamos falando sobre a linguagem bíblica pode ser imperfeita no sentido gramatical, porém a mensagem ela é perfeita. O fato da linguagem ser imperfeita, porque a Bíblia é um produto divino humano, ela não afeta a perfeição moral da mensagem. Então, basicamente, foi o que nós falamos na última aula, e se ficou alguma dúvida, por favor, revejam a aula, porque é de suma importância. Hoje o nosso assunto será sobre as regras da hermenêutica. A hermenêutica ela tem algumas regras. Lembra na primeira aula que eu falei sobre conceitos? Lembra na primeira aula que eu falei sobre regras, sobre aprender a jogar o jogo? Todo jogo que a gente vai jogar pela primeira vez, a gente precisa ler o manual, a gente precisa ler as regras. A hermenêutica é a mesma coisa. Nós temos inúmeras regras da hermenêutica e que ao longo dessas aulas a gente vai aprendendo, a gente vai evoluindo e a gente vai aprendendo todas essas regras. Essa aula de hoje ela é específica para nós analisarmos essas regras. A regra fundamental é que a Escritura é explicada pela própria Escritura. O que é isso, professor? A Bíblia é a sua própria intérprete. Bíblia explica a Bíblia. Porque muitas vezes
as pessoas que estão começando, elas tentam explicar a Bíblia através de outras fontes, fontes históricas, fontes de conhecimento rabínico e tantas outras coisas más. Só que isso é perigoso, porque quando a Bíblia não toca em um determinado fato, quando a Bíblia não diz uma determinada coisa, pode ser que a história nos engane, pode ser que a interpretação dos rabinos nos engane. A regra fundamental é que a Bíblia explica a Bíblia. Ignorando ou violando esse princípio simples e racional, nós temos encontrado, como dissemos, aparentemente apoio nas Escrituras a muitos e funestos erros, fixando-se em palavras ou até mesmo em versículos arrancados do seu conjunto permitido. A Escritura explica-se a si mesma. Você vê que o inimigo das nossas almas, Satanás, ele é tão astuto, mas tão astuto, que ele é o primeiro intérprete da Bíblia. Porque ele coloca lá no Éden a palavra de Deus em xeque. O que Deus falou para vocês? Aí Eva respondeu para a serpente: Deus disse que o dia que nós comermos dessas árvores, ou mais especificamente da árvore do conhecimento do bem e do mal, nós iremos morrer. E a serpente disse: não, nada disso. Vocês não vão morrer coisa nenhuma. Ele não quer que vocês comam, porque se vocês comerem, vocês se tornarão deuses. Olha o perigo de esquecer da regra fundamental, aonde a palavra de Deus se autoexplica, aonde a Bíblia interpreta a própria Bíblia, e aí nós vamos a uma outra fonte, que no caso foi a serpente, e a serpente fez com que Adão, com que Eva fossem enganados. Ignoraram a palavra, violaram a palavra por causa de uma hermenêutica, de uma interpretação falsa. 1 aos Coríntios, capítulo 2, versículo 13. Delas também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito. Espírito com letra maiúscula é Espírito Santo. Interpretando verdades espirituais para aqueles que são espirituais. É impossível nós querermos interpretar a Bíblia, a verdade, se nós não temos a mente de Cristo, se nós não temos um aparato espiritual, se nós não somos pessoas espirituais. Porque pessoas que não são espirituais não terão a capacidade de entender as coisas espirituais, os mistérios espirituais. Salmo 18, 30 diz: Este é o Deus cujo caminho é perfeito. A palavra do Senhor
é comprovadamente genuína. Ela é um escudo para todos os que nele se refugiam. Davi sabia que o caminho de Deus é perfeito. A palavra de Deus é fideldigna, genuína, inspirada, apta para ensinar, redaguir. Não há sombra de dúvidas dos profetas do Antigo Testamento, dos autores do Antigo Testamento, que a Bíblia é a palavra de Deus. Por isso que João vai dizer no capítulo 8, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sagradas Escrituras é genuína, perfeita, fideldigna. A primeira regra da hermenêutica, já vimos a regra fundamental. Agora nós vamos adentrar na primeira regra da hermenêutica. Primeira regra da hermenêutica é que sempre que possível, nós devemos tomar as palavras em seu sentido usual, comum, habitual. Uma vez eu ouvi uma pregação sobre a mulher no poço de Jacó. E Jesus pediu água para ela. Ela estranhou porque Jesus pediu água. E conversa vai, conversa vem. Jesus disse: olha, se você soubesse quem está te pedindo água, você daria essa água aqui do poço e eu te daria a água viva. E ela não entendeu muito bem, disse: Senhor, então me dá dessa água para eu nunca mais precisar voltar nesse poço. E aí Jesus disse: vai e chama o teu marido. E ela disse: Senhor, eu não tenho marido. E Jesus disse: disseste bem, porque já tiveste 5 maridos e o que tem não é seu marido. Por que eu estou fazendo essa ligação dessa mensagem com a primeira regra? Porque eu já ouvi pessoas ensinando nos púlpitos que marido não é marido. Maridos são deuses, ídolos que aquela mulher samaritana cultuava, adorava. Muitas vezes, essa primeira regra da hermenêutica, ela é negligenciada. Sempre que possível, nós devemos tomar a palavra no seu sentido usual. Sempre que possível, nós devemos tomar a mensagem ao pé da letra. Porque nessa passagem, porque nessa pregação, marido de fato, se você for ao grego, é marido. Tanto é que ela ia buscar água depois do meio-dia, porque ela não era uma mulher muito bem vista pelas outras mulheres. A mulherada devia ter ali um certo medo dela tomar o marido das outras. Nessa primeira regra, nós temos o Salmo 8, do 6 ao 8. Fazes com que ele tenha domínio sobre as obras das tuas mãos.
tudo puseste debaixo de teus pés, todas as ovelhas e bois, assim como animais do campo, as aves do céu e os peixes do mar, e tudo o que passa pelas veredas dos mares. A primeira regra da hermenêutica é usar, sempre que possível, as palavras no seu contexto original. Então, por exemplo, houve quem imaginasse que essas ovelhas e que esses bois fossem os crentes, enquanto os peixes e as aves eram os incrédulos, onde se concluía, em consequência, que todos os homens, queiram ou não, estão submetidos ao poder de Cristo. Esse é um exemplo em Salmos, capítulo de número 8, e essa hermenêutica, aonde eu coloco boi e ovelha como pessoas de Deus, aonde eu coloco aves e peixes como pessoas que não são de Deus, essa interpretação, dentro da primeira regra da hermenêutica, é uma interpretação equivocada. Porque peixe é peixe, boi é boi, ave é ave. Aqui a linguagem ela é literal. Ah, professor, mas não tem muita coisa na Bíblia que é alegórico? Sim, mas nesse texto o boi e a ovelha não são os crentes. Nesse texto, o boi é o boi, a ovelha é a ovelha. Então entenda que a primeira regra é você usar a palavra não numa conjectura, não numa metáfora. A primeira regra, sempre que possível, você usar as palavras no sentido usual. Vamos para a segunda regra? A segunda regra da hermenêutica é necessário tomar as palavras no seu sentido que indica o conjunto da frase, o contexto da frase. Porque se eu falar para vocês assim, banco pode ser uma agência bancária e pode ser um banco de praça. Vamos ao banco? Vamos ao Itaú? Ou vamos sentar logo ali em um banco de praça para a gente descansar? Se eu falar para vocês manga, manga pode ser uma fruta muito gostosa. Hoje eu tomei um suco de manga muito bom, docinha. Manga pode ser a manga da minha camisa. Vai depender do conjunto da frase, vai depender daquele contexto que nós estamos falando. Então é necessário, dentro da segunda regra, nós observarmos esse conjunto, nós observarmos esse contexto. Por exemplo, a palavra fé. Fé tem muito significado, igual manga, igual banco. Fé em Hebreus 11 é confiança. Fé em Gálatas 1 é crença. Fé em Romanos 14
é convicção. Viviane perguntou lá no chat, professor, essa parte das regras da hermenêutica não estamos localizando na apostila. Não vão localizar. Isso aqui é um ápice. Isso aqui vai além daquilo que está na apostila. Então, essas regras nós não temos aí. Por isso que é importante vocês terem as suas anotações. Depois, se quiserem adquirir os slides, adquira, porque realmente essa parte é uma parte que eu quis trabalhar hoje e que vocês não vão achar no material didático, não. É um plus, é além do material didático. A palavra salvação também tem múltiplos significados. Em Atos 7:25, fala sobre uma libertação temporal daquele povo lá do Egito. Em Romanos 13:11, salvação está falando da vinda de Jesus, quando Jesus vier buscar a sua igreja. Em Hebreus capítulo 2, salvação fala da revelação do evangelho. Então, salvação é muita coisa. Então, fé é muita coisa. E a segunda regra da hermenêutica é nós descobrirmos, versículo a versículo, que fé é essa, que salvação é essa. E temos também a palavra graça. Graça para muita gente é o favor imerecido. Só que em Efésios 2:8, graça é misericórdia. Em Atos 14:3, graça é a pregação do evangelho. E em 1 de Pedro 1:13, graça é bem-aventurança. Tudo faz parte do pacote graça, mas cada versículo tem o seu significado e nós precisamos prestar atenção na segunda regra, que é o conjunto, o contexto desse versículo. Exatamente igual manga, que pode ser de camisa ou fruta, exatamente igual banco, que pode ser o banco da praça ou pode ser uma agência bancária. Vamos à terceira regra? A terceira regra da hermenêutica é necessário tomar a palavra ou as palavras no plural no sentido indicado no seu contexto, a saber, os versículos que precedem vêm antes e os versículos que seguem o texto, que sucedem aqueles que vêm depois. Se você abrir a sua Bíblia em Hebreus, capítulo de número 12, Hebreus capítulo 12 diz que nós estamos rodeados por uma tão grande nuvem de testemunhas. E eu já vi irmãos pregando, pastores, que essa grande nuvem de testemunha são nossos vizinhos fofoqueiros. Não é. Quem é, professor, essa grande nuvem de testemunhas? Temos que aplicar
a terceira regra. Ler o contexto, os versículos que precedem. E os versículos que precedem o capítulo 12 são os versículos do capítulo 11, que estão falando dos heróis da fé, estão falando dos mártires. Essa grande nuvem de testemunha que deixou para nós um legado, nada mais são do que os heróis da fé. Então, a terceira regra é você analisar o contexto. Os versículos que vêm antes, os capítulos que vêm antes, os versículos que vêm depois, os capítulos que vêm depois. Esse contexto nós chamamos de contexto imediato, porque ele está no mesmo livro. Quando está no mesmo livro, capítulos anteriores, capítulos sucessores, contexto imediato. Mas também existe um contexto remoto, que você vai precisar recorrer a outros livros. Como, por exemplo, para entender Apocalipse, eu tenho que ler Daniel. E para entender Daniel, eu tenho que ler Apocalipse. Porque um complementa o outro. É como se fosse um quebra-cabeça. É um contexto remoto. Não está ali propriamente antes dos versículos, depois dos versículos. Está em um outro grupo, em um outro livro. Ainda falando da terceira regra, o primeiro exemplo é o exemplo de Efésios, capítulo 3, versículo 4. Ao dizer Paulo, quando lerdes, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo. É isso que o texto fala. O texto fala de um mistério de Cristo. Nós ficamos um pouco indecisos com respeito ao verdadeiro significado mistério. O que significa mistério? O que Paulo quis dizer aqui com mistério de Cristo? Não é ministério, é mistério. Igual a Fanta, né? Tinha uma Fanta aí que era Fanta Mistério. A gente não sabia o sabor. Era mistério. Você comprava a Fanta, quando você fosse beber, você ia ver o gosto. Porém, os versículos anteriores de Efésios 3:4, portanto, versículo 3, versículo 2, versículo 1, e os versículos posteriores, 5, 6, 7, 8, 9, nós verificamos que a palavra mistério se aplica aqui à participação dos gentios nos benefícios da fé cristã. Então, os gentios são aqueles que não são judeus. Todo mundo que não é judeu é gentil. E eles teriam a oportunidade de participar da igreja cristã e de vivenciar a fé cristã. Quando nós analisamos o contexto, versículo 3, versículo 9 até o 11, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. O que são os rudimentos do mundo? O que vem depois dessa palavra nos explica que são os costumes, são os hábitos da
cultura judaica. Então, se você fizer uma leitura meio que dinâmica, rápida, você vai dizer que os rudimentos do mundo são os maus hábitos do mundo. Mas dentro da terceira regra, a gente precisa analisar qual era o contexto da época. Os rudimentos do mundo na época de Paulo eram os costumes judaicos. Era a mezuzá, era a circuncisão, eram todos os ritos que um judeu tinha que passar e que os gentios não precisavam porque não nasceram no judaísmo. Eles estavam agora sendo enxertados na fé cristã. Então não fazia sentido nenhum um judeu obrigar um gentio a se circuncidar. Não fazia. Era apenas rudimento do mundo. Terceiro exemplo que nós temos aqui de análise de contexto está em Romanos 6:23. O salário do pecado é a morte. É isso que diz o apóstolo Paulo. Mas o sentido profundo dessa expressão faz ressaltar de uma maneira viva a expressão oposta que a segue. Se o salário do pecado é a morte, o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então, se fizermos uma leitura muito rápida, as pessoas vão achar que o nosso Deus é alguém que está preparado ali, só esperando a pessoa dar um vacilo para depositar o salário dela no 5º dia útil na conta dela, que é a morte. Você pecou, você morreu. Não tem mais jeito, não tem mais chance. Mas o complemento, o contexto do verso diz que o dom gratuito é a salvação. Então, sempre observe o contexto. Muito cuidado com fragmentos de versículos, porque um texto isolado ou um fragmento de um versículo isolado pode dar base para uma heresia. Imagina se eu juntar 2 fragmentos de um versículo. Por exemplo, a parte A de um texto diz assim: e Judas saiu para se enforcar. Peguei essa parte. Aí a parte B de outro versículo, de outro livro, fala assim: vá você e faz o mesmo. Ó, Judas saiu para se enforcar. Vai você e faz o mesmo? Não. Estou pegando fragmentos e eu não estou analisando o contexto daquele texto bíblico. Vamos à 4ª regra? A 4ª regra diz que sempre que for preciso, tome em consideração o objetivo ou o desígnio daquele livro, daquela passagem que em exegese hermenêutica nós chamamos de perícope, em que ocorrem as palavras ou expressões obscuras. E muito texto na Bíblia que é obscuro. Tem muito texto na Bíblia que nós temos que iluminar, clarificar, trazer luz ao texto. E a gente só vai conseguir fazer isso, turma, se nós estudarmos hermenêutica, se
se nós entendermos as regras da interpretação. Senão a gente vai ficar chovendo no molhado. Senão nós não teremos, né, uma boa base. O objeto ou o desígnio de um livro, de uma passagem, se adquire, sobretudo, quando nós lemos, quando nós estudamos, com atenção, repetidas vezes. Não entendi, vou ler de novo. Não entendi, vou ler novamente. Não entendi ainda, vou ler mais uma vez, até abrir a mente. Tendo em conta que, em ocasião, e que a pessoa, a que pessoa originalmente foi escrito. Qual foi aquela ocasião daquele texto? Qual foi o pano de fundo? Para quem aquele livro foi escrito? O Evangelho de Lucas foi escrito para nós. Não! O Evangelho de Lucas foi escrito por um homem, para um homem chamado Teófilo. Lucas escreve 2 livros. Um foi Lucas e o outro foi Atos dos Apóstolos, para sanar as perguntas de um homem muito renomado da época chamado Teófilo. Então essas passagens precisam verdadeiramente passar por essa quarta regra para que a gente entenda quem é o público-alvo. As epístolas de Colossenses, a epístola de Efésios, para quem que elas foram escritas? É evidente que as cartas aos Gálatas, aos Colossenses, foram escritas na ocasião dos erros, com grande ênfase aos danos judaizantes e os falsos mestres que queriam implantar esse pensamento na igreja. Professor, mas não serve para nós hoje? Claro que serve. Toda a escritura é divinamente inspirada. Mas em um primeiro momento, eu tenho que entender esse contexto. Gálatas e Colossenses é o combate aos falsos mestres. E por que para hoje também vale? Porque hoje está cheio de falso mestre aí. O que não falta é falso Cristo, pregando um outro evangelho, que não é o evangelho da cruz. Mas nós precisamos estar muito atentos a esse contexto. Existem coisas que Paulo vai falar particularmente para a igreja endereçada. Quando Paulo disse que o homem é justificado sem culpa pela fé e sem obras, enquanto Tiago afirma que o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé, parece uma aparente contradição. É preciso que tomemos em conta o desígnio diferente que levam as cartas de um, Paulo, e de outro, Tiago. Porque você, num primeiro momento, vai achar que tem contradição na Bíblia. Porque Romanos 3:28
diz que o justo é justificado pela fé e não por obras. O meu justo é justificado pela fé. Mas em Tiago 2,24 diz que a fé sem obras é morta. Então acabamos de cair numa contradição bíblica. Não, lembra da quarta regra. Analisa essa passagem obscura. Analisa quem é o público-alvo. Analisa que contexto é esse. É preciso levar em consideração o objetivo, o desígnio daquela passagem, daquele livro. Aí nós entendemos de fato o que Paulo combatia e refutava era o erro dos que confiavam nas obras da lei mosaica como meio da justificação, rechaçando a fé em Cristo. Tinha gente lá que achava que só precisava fazer caridade e já era salvo. Como também existem religiões até hoje que a pessoa pensa, se eu fizer boas ações eu vou ser salvo. Mas a salvação ela está em Jesus. Eu não posso rechaçar o único e suficiente Salvador. Já Tiago, na sua carta, no seu contexto, no seu livro, ele vai combater o erro de alguns desordenados que se contentavam apenas com uma fé imaginária, uma fé utópica, mas se descuidavam, rechaçando as obras. Já que obra não está ligado à salvação, então farinha pouca meu pirão primeiro. Então eu vou ver o meu lado, e o resto que se lasque. O Tiago ele traz ali um bom senso de uma vida cristã. Paulo trata da justificação pessoal diante de Deus. Mas Tiago se ocupa da justificação pelas obras diante dos homens. Não tem nada a ver com salvação, mas tem a ver com eu olhar para o lado, tive fome e me deste de comer. Tive frio e me cobriste. Estava desgarrado como ovelha que não tem pastor e me trouxe de volta. É justamente isso que Tiago está tratando com homens, não com justificação divina, justificação da parte do Senhor. A quinta regra, ela diz que é necessário consultar as passagens paralelas. Principalmente nos evangelhos, existe o que nós chamamos de paralelismo bíblico. Porque o mesmo texto que é narrado em Mateus, muitas vezes aparece em Marcos e até em Lucas. Ou talvez até em João. E nós precisamos analisar essas passagens paralelas, explicando coisas espirituais pelas coisas espirituais. A Bíblia se auto-explicando. A Bíblia se complementando e não se contradizendo. A Bíblia tirando
a venda dos nossos olhos e abrindo os nossos olhos espirituais. Então, nessa quinta regra, com as passagens paralelas, a gente acaba entendendo referências uma à outra, referências que se complementam, que tenham em si alguma relação ou que tratem de um modo ou de um mesmo assunto. Então nós vamos encontrar muitas referências paralelas. Obviamente, não é aquela ligação, né? E Judas saiu para se enforcar. Vai e faz o mesmo. Não, não é esse paralelismo. Tem que ser o mesmo modo. Tem que ser o mesmo assunto. Tem que ser palavras, referências que se complementam. O primeiro exemplo é o exemplo de Gálatas, capítulo de número 6, versículo 17. Gálatas vai dizer, palavras do apóstolo Paulo que escreveu a epístola: trago no meu corpo as marcas de Jesus. E aí alguém pode se perguntar, mas que marcas são essas? O que eram essas marcas? E nós não encontramos nem no conjunto da frase, nem no contexto imediato, nem nos versículos anteriores, posteriores. O que são essas marcas? Fica um buraco negro. Então nós vamos ter que buscar essas marcas em passagens paralelas. Se não está em Gálatas, é um contexto remoto, vamos buscar esse paralelismo. Vamos a 2 Coríntios. Saímos de Gálatas 6, chegamos a 2 Coríntios 4:10. E aí nós encontramos, em primeiro lugar, Paulo usando a expressão levando sempre no meu corpo o morrer de Jesus. O que ele está falando? Ele está falando de uma cruel perseguição que continua, que permanece. Quem é de Cristo padece como Cristo padeceu. O que nos indica que lá em Gálatas 6,17, aquelas marcas de Cristo que ele levava no seu corpo era a perseguição que ele sofria. E se você é uma pessoa também aonde você trabalha, todo mundo discrimina você porque você é cristão. Aonde você estuda, aonde você compartilha sua vida, até mesmo dentro da nossa própria família. Ah, esse aí é crente. São as marcas de Cristo que nós carregamos por causa das perseguições. Existem muitas perseguições e nós entendemos que isso faz parte daqueles que se dedicam a Deus. Temos mais um exemplo. Atos capítulo 13, versículo 22.
Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Quererá a Escritura com essa expressão, um homem segundo o coração de Deus, nos apresentar um Davi como modelo de perfeição? Será que Davi foi um homem que não errava, que não cometia deslizes? Será que Davi foi um homem que não vacilava? Será que Davi foi um homem que era ali um protótipo de Jesus? Claro que não, né? Davi cometeu na vida dele muitos erros. Não, porque a Bíblia fala das suas faltas graves e dos correspondentes castigos na vida desse rei. Tem gente que não entende por que um homem, segundo o coração de Deus, sofre castigos. Porque todos os nossos erros trazem para nós consequências. Por mais que você seja de Deus, evangélico, gospel, canelinha de fogo, irmã do coque, cada uma das nossas escolhas trazem para nós um desfecho, trazem para nós uma consequência. Assim foi na vida do Davi. Busquemos os paralelos, então, para entender o porquê que Davi foi um homem segundo o coração de Deus. E nós encontramos 1 Samuel, capítulo 2, versículo 35. Saímos de Atos 13 e chegamos em Samuel 2. E Deus disse: suscitarei para mim um sacerdote fiel, que procederá segundo o que tenha no coração. Do que resulta, tomando toda a passagem em consideração, que Davi, especialmente na qualidade de sacerdote e rei, procederia segundo o coração e a vontade de Deus, no sentido de ser um sacerdote fiel, no sentido de ser alguém que colocaria Deus em primeiro lugar na sua vida, no sentido de alguém que tem um coração adorador, mas não no sentido de perfeição, não no sentido que ele não tinha falha nenhuma. Davi seria um homem segundo o coração de Deus, em oposição ao seu antecessor, o rebelde rei Saul. Davi, como lemos no livro de Salmos, ele era um homem piedoso. Em muitos casos, Davi era digno de imitação. Agora, nós não podemos considerá-lo como paradigma, como modelo de perfeição, tendo o seu significado na passagem de Atos 13, 22, primitivo,
como temos visto que Davi, em sua qualidade oficial, era o contrário do rebelde rei Saul. Então, tudo aquilo que Saul banalizou, inclusive a gota d'água foi queimar incenso, não esperando o sacerdote, fazer sacrifícios, não estando apto para aquilo, essa precipitação de Saul fez com que Deus olhasse para ele como um homem rebelde, soberbo. Deus, ele dá graça aos humildes, mas o soberbo, ele vira o rosto, ele rejeita. Davi era diferente. Desde pequeno, ele tinha uma humildade dentro dele e ele cuidava das ovelhas do pai. Chegou até a matar um leão. Chegou até a matar um urso. Davi verdadeiramente foi um escolhido de Deus. Mas atenção, ao consultar-se esse tipo de paralelos, palavras em contextos remotos, convém proceder como segue. Primeiramente, busque o paralelo, ou seja, a aclaração da palavra obscura, dentro ali do mesmo livro, na mesma linha, o mesmo autor em que se encontra. Depois de fazer esse trabalho nos demais livros da época. Então, primeiramente, nós analisamos um contexto chamado imediato, versículos que vêm antes, versículos que vêm depois, capítulos que vêm antes, capítulos que vêm depois, e a posteriori, nós então mergulharemos no contexto remoto. Ficamos por aqui. Essa foi a nossa aula sobre as regras da hermenêutica. Espero que você tenha aprendido um pouco mais e na próxima aula nós vamos falar de figuras de linguagem. Então, não perca a próxima aula e nós nos vemos daqui a aula número 4, a posteriori. Forte abraço e bons estudos.